normas principais, centrais, que governam o trabalho da cruz na vida de qualquer um de nós. O primeiro elemento, a santa palavra de Deus. Hebreus 4:12. O que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É viva porque Deus é vivo. É eficaz porque ela cumpre aquilo para o que ela foi designada. Desde que, no que concerne a nós, claro, desde que haja uma resposta dos nossos corações. Porque no mesmo contexto de Hebreus 4:12, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, você vai ter o verso 2, Hebreus 4:2, que diz assim: a palavra que ouviram era a palavra de Deus, através de Moisés, mas não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé, ou acompanhada de fé, como dizem algumas versões, naqueles que a ouviram. Então toda aquela geração morreu no deserto, porque a palavra era de Deus, mas ela não foi misturada, recebida, guardada. Apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como isso não foi feito, então aquela geração ficou prostrada no deserto. Porque não basta a palavra de Deus ser dada, a palavra de Deus tem que ser recebida. E quanto mais a palavra de Deus é recebida, mais a capacidade espiritual do vaso aumenta. Porque alguns vasos têm maior capacidade espiritual do que outros? Porque eles são melhores? Será? Porque eles são vasos de primeira categoria, o Senhor tem isso na vida dos seus filhos, filhos de primeira, de segunda, de terceira categoria, chamados de primeira, de segunda, de terceira categoria. Os chamados do Senhor distinguem no que concerne a sermos dele? Não, claro que não. Os serviços distinguem, mas os chamados não. O chamamento não distingue. Então, o que faz diferença entre vaso e vaso? A recepção real da palavra do Senhor nos nossos corações. Porque aqui não basta. Então, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é mais cortante. Agora cuidado com a palavra espada. Porque a palavra espada aí não é a palavra do texto original. A palavra espada é a palavra para Efésios 6, espada do Espírito, arma de guerreiro, arma de luta. Aí não é espada, aí a palavra é adaga. Porque está falando da faca do sacrifício que o sacerdote usava para realizar um sacrifício então ao Senhor. E essa faca do sacerdote que agia sobre o sacrifício está sendo comparado com a palavra de Deus que faz o mesmo trabalho. Então, o primeiro elemento do trabalho da cruz em nós é a palavra de Deus. E então preste atenção, é por isso que o trabalho da cruz no vaso nunca é compulsório, nunca. Por isso o Senhor colocou um C bem grande à frente desse assunto quando ele vai traçar o caminho do discipulado. Mateus 16, por exemplo, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, então a si mesmo se negue. Não há nenhum sofrimento, nem mesmo a palavra de Deus vai agir compulsoriamente sobre nenhum de nós. Não irá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Esse é o trabalho da cruz em nós. E aí diz: e siga-me. Então o trabalho da cruz nunca é compulsório, guarde isso. Não é compulsório com relação à palavra. E o segundo braço, não é compulsório com relação às circunstâncias. Esse é o outro braço. Como o trabalho da cruz opera nos vasos, opera em cada um de nós, de duas maneiras. A palavra de Deus e as circunstâncias. Isso resume tudo. Ou seja, o desejo de Deus ao nos dar a sua palavra é que a sua palavra seja recebida nos nossos corações, para que então ela faça o seu trabalho. Porque ela é viva, ela é eficaz, mas ela precisa ser recebida. Por isso aquele equilíbrio tão fino, meus amados irmãos, e tão necessário, que tantas vezes é tão deturpado. Soberania de Deus e resposta do homem, responsabilidade humana. A soberania de Deus opera 100% do tempo, e a responsabilidade do homem opera 100% do tempo. Elas não trabalham assim. A soberania de Deus vem até aqui, como às vezes ouvimos alguns dizerem. Até aqui vem a soberania de Deus, agora é a nossa participação. Não coloque em termos lineares, porque isso está errado, segundo a Bíblia. A soberania de Deus opera em todo o tempo.
E a responsabilidade do homem opera em todo o tempo. Paulo vai dizer: a graça que me foi dada pela soberania de Deus não se tornou vã pela responsabilidade dele, do homem. Antes eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo.